E aí galerinha, tudo bom? Chegamos agora à nossa terceira parte do vídeo, Biologia e Informações Gerais. Nessa parte nós vamos trabalhar as divisões da célula, as três partes básicas de uma célula, os tipos de células que nós temos em nosso corpo, um apanhado geral, e também nós vamos ver como é que se dá a organização dessas células para montar o nosso corpo. Qual é o padrão de organização de células nos seres pluricelulares, que é o nosso caso. Espero que vocês estejam gostando. Dá aquele joinha aí e compartilha se for útil, se você julgar que está sendo útil e legal para seus colegas aí, tá ok? Um abraço, vamos lá. Não esqueça, qualquer dúvida, comentários, que assim que possível o Titio responde para você com carinho. Nós temos as partes básicas de uma célula, que praticamente, quando eu falo praticamente, quer dizer que haverá situações especiais. Praticamente todas as células têm. Toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo, tá? Com algumas exceções. A membrana reveste e protege a célula. É no citoplasma, que é essa espécie de recheio que fica entre a membrana e o núcleo, como você está vendo, que você vai encontrar, embora ele pareça assim, ser uma coisa sem graça às vezes, é nele que estão os órgãos da célula, as organelas citoplasmáticas, extremamente importantes para a vida da célula. É aí no citoplasma que a célula vai respirar, a célula respira como você. A célula vai fazer a digestão dos alimentos exatamente como você, ela também faz a digestão. Assim como o seu corpo bombeia sangue e transporta através das veias pelo seu corpo, através das veias, né, esse sangue, no citoplasma da célula ela vai ter uma rede de canais que também transporta substâncias. Ok? Ela é uma unidade viva, por isso que a gente diz que ela é a menor unidade viva que forma todos os seres vivos. Beleza? Relembrando que nós vamos ter vários tipos de células, né? Mas basicamente serão células animais, vegetais e células bacterianas. Chama a tua atenção para a célula animal e vegetal, ou seja, a célula que está acima à esquerda e a célula de baixo. Se você observar bem, dá para ver claramente a membrana, dá para ver o citoplasma com seus vários órgãos aí, e o núcleo delas você vê essa bolinha aí meio roxinha ou lilás, fica a seu gosto, certo? A seu critério. Quando você olha uma célula bacteriana, você vai perceber o seguinte: a membrana está representada por essa linha cor-de-rosa, que está por dentro da bactéria, girando, né? Cobrindo ela todinha, perdão. O citoplasma dela está cheio só, não tem órgãos como tem na célula animal e vegetal. Você vai ver que só vai ter esses pontinhos vermelhos, que são organelas especiais chamadas de ribossomo. Fica aqui uma dica para você, tá? O ribossomo é a única organela que você vai encontrar em qualquer célula, porque ele tem tanto nas células bacterianas como de animais e vegetais e outros seres. Mas você não vai perceber um núcleo definido, um núcleo organizado na célula bacteriana, como você vê na célula animal e vegetal. Já já nós vamos falar sobre isso. Nessa imagem, você pode perceber que há uma grande variedade de células no seu corpo. Certos neurônios que formam seu cérebro, a célula epitelial, que tem um formato já bem diferente do neurônio, vai formar sua pele. Isso que parece um ovo aqui do lado da célula epitelial é o famoso adipócito, né? Células das gorduras, a minha tristeza que não consigo emagrecer. Abaixo, o glóbulo vermelho ou hemácia, é aquela célula do sangue que a gente viu mais em cima. Mais abaixo, o glóbulo branco, as nossas células de defesa. Um espermatozoide, um fibroblasto e ali uma célula comum sendo simbolizada. O que interessa dessa imagem é você perceber que as células elas têm diferentes formas, diferentes como é que eu vou dizer, apresentações. E essas formas delas estão sempre relacionadas à função que elas desempenham. Ok? Ou seja, as células não são todas iguais, não é sempre aquele ovo frito que a gente vê desenhado nos livros, etc. Bom, você sabe que você é um ser pluricelular, porque você é formado por várias células. E naturalmente você não é um amontoado de células, um monte de células empilhadas ao acaso. Pense numa casa, por exemplo. Assim como uma casa é feita de vários tijolos, que não são vivos, pelo amor de Deus, não são vivos, é só uma metáfora, uma comparaçãozinha. O seu corpo, ele é feito de um tijolinho chamado célula, certo? Ora, quando alguém quer construir uma casa, ele não joga uma pilha de tijolos em algum lugar e deixa lá. Certo? Isso não vai acontecer. Os tijolos amontoados não formam uma casa. É preciso que toda uma equipe organize esses tijolos, enfileire, coloque uns sobre os outros. Certo? Há um padrão de organização para montar a sala, o quarto, o banheiro, etc. Então, nós, seres pluricelulares, somos formados por várias células. E nós já vimos que essas células são diferentes, elas vão apresentar diferenças. Como se dá essa organização no nosso corpo? Certo? Como se dá a organização das células nos seres pluricelulares? Vamos começar pelo começo, pelo basicão, né?
Essa imagem, ela mostra todo o padrão de organização. Ela começa com o átomo, você sabe que o átomo é a menor unidade que forma a matéria, você sabe que os átomos se combinam, isso aí você vê direto na aula de química, né? Vão formar as famosas moléculas que vão formar substâncias, que formarão estruturas. O que eu quero que você tire dessa imagem é que a célula, que é a menor unidade que forma você como um ser vivo, ela, claro, por ela ser matéria, também é feita de átomos, tá? Mas vamos começar a partir dela. Você está vendo nesse esquema que uma célula, olha lá, forma tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, e sistema forma um ser completo chamado de organismo. Está muito direto ao assunto. Podemos ir por partes? Podemos. Vamos refazer tudo isso aí por parte. Primeiro, nós vamos ter a célula, menor unidade viva que forma tudo aquilo que é vivo, todos os seres vivos. Perfeito. Dando continuidade, você percebe que as células elas têm várias formas e funções diferentes, certo? Aí você tem células nervosas, você tem adipósitos, você tem células sanguíneas, células musculares, células epiteliais. São células diferentes, mas cada célula vai trabalhar com uma igual a ela, certo? Quando eu pego, por exemplo, células nervosas, neurônios, que parece uma estrela cadente, e junto ele com outras células nervosas, o que é que eu vou ter aí? Eu vou ter um tecido nervoso, tá? Um tecido nervoso é um conjunto de células nervosas. As células, elas se agrupam com outras células do mesmo tipo e com a mesma função. A esse conjunto de células do mesmo tipo e mesma função, eu chamo de tecido. Por exemplo, no nosso corpo, nós temos o tecido muscular. Os nossos músculos são feitos de tecido muscular, ou seja, é um conjunto de células musculares. Os nossos ossos são feitos de células ósseas. Então, é o tecido ósseo. O tecido ósseo é um conjunto de células ósseas. Ok? Basicamente, um tecido nada mais é do que um conjunto de células do mesmo tipo com a mesma função. O nome do tecido indica qual é a célula que o compõe. Por exemplo, a sua pele ela é formada pelo tecido epitelial. Tecido epitelial, que não está só por fora, nós vamos ter muito tecido epitelial por dentro, revestindo órgãos, por exemplo. Se o tecido é epitelial, é um conjunto de células epiteliais, ok? Não há dificuldade nenhuma nisso. Acontece que os tecidos diferentes se juntam para formar estruturas chamadas de órgãos. Isso mesmo, seu coração, seu pulmão, seu cérebro, seus intestinos, seus músculos, sua pele, que é um órgão também. Um órgão nada mais é do que um conjunto de tecidos, certo? Só que um órgão, você sabe, ele não trabalha sozinho. Por exemplo, se você olhar aqui da direita para a esquerda, você vai ver na primeira representação, você está vendo claramente os pulmões, a traqueia da pessoa, o nariz, ok? Órgãos que são diferentes, mas que estão relacionados à função respiratória. Sistema respiratório. O sistema respiratório é o conjunto de órgãos relacionados à função respiratória, ou que realizam a função respiratória. A segunda imagem da direita para a esquerda, você está vendo o cérebro e os nervos representados. Sistema nervoso, conjunto de órgãos com função nervosa. Transmitir estímulos nervosos, receber e interpretar estímulos nervosos. A imagem do meio, ou seja, a terceira imagem da direita para a esquerda, você está vendo um conjunto de órgãos com a função digestiva, fazer a digestão dos alimentos. Sua boca, seu esôfago, estômago, intestino, né, e etc. Sistema digestório, ou sistema digestivo também. Ao lado dele, o conjunto de ossos. Isso mesmo, você às vezes pode achar que não, mas um osso é um órgão. Ele é considerado sim um órgão. E é o conjunto de ossos do seu corpo, é o seu sistema de sustentação. É o sistema que mantém o seu corpo, digamos, tem a forma que você tem. Imagine que você não tivesse ossos. Você seria só uma massa no chão. Ele dá sustentação, os músculos se ligam a ele para se movimentar, por exemplo, para promover a movimentação. Eles guardam órgãos, eles dão suporte para a gente. Sistema de sustentação. E por último, o coração, junto com seus vasos, né, no caso artérias, veias, etc. Sistema circulatório, porque são órgãos relacionados à circulação do sangue. Então, um sistema nada mais é do que um conjunto de órgãos com uma mesma função. Ok? E observe que nós não temos só um sistema, nós temos vários sistemas.
Deste modo, se você prestar atenção, você indo, olhando a imagem da sua direita para a sua esquerda, claramente você percebe que você é uma soma de sistemas, que o seu corpo precisa de todos os sistemas trabalhando para estar bem. Ao chegar na última imagem, essa moça que está ao seu lado esquerdo, né, é um organismo completo. Ela é um conjunto de todos os sistemas. Ou seja, ela é um organismo pluricelular. Muito bom. Resumidamente, os níveis de organização do corpo humano começam com a célula, que é a menor unidade viva que forma todos os seres vivos. Um conjunto de células idênticas forma um tecido. Um conjunto de tecidos forma um órgão. Um órgão é uma estrutura que tem uma função específica, mas ele se junta a outros órgãos que têm a mesma função que ele, formando um sistema. E a somatória de todos os sistemas do nosso corpo vai formar o que nós chamamos de organismo. Muito bom, esses são os níveis de organização do corpo humano ou de um ser pluricelular também.